dias, cristãozinhos e cristãozinhas. Eu sou o Ezequiel. E eu sou o Victor. Bom, irmãos, no vídeo de hoje a gente vai trazer exemplos bíblicos para vocês. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós postarmos. Então, vamos para o vídeo. Bom, irmãos, nosso primeiro exemplo fica lá no início, onde Adão e Eva pecaram, Caíram na tentação da serpente que fez eles comerem aquele fruto que mostraria o bem e o mal. Bom, então eu vou ler essa passagem que fica lá em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bom, irmãos, essa história nos dá bastante exemplo sobre que não devemos cair na tentação fácil, porque teve consequências. E quais foram? Bom, a consequência da mulher foi que na gravidez ela teria muita dor no parto, E o homem que teria que trabalhar todos os dias de sua vida para sustentar a sua família. Então, irmãos, um simples fruto, um simples pecado pode trazer muitas consequências futuramente para você. Então pense duas vezes antes de pegar e aceitar qualquer coisa. Tente sempre antes consultar a Deus para que você não caia nessas tentações. Muito bem, irmãos. O próximo exemplo é o exemplo de Noé. Noé, ele foi obediente a Deus. Deus pediu para ele fazer uma arca, para ele e sua família serem salvos do dilúvio. E ele confiou e acreditou no que Deus disse. Ninguém acreditaria, porque eles não acreditavam em Deus naquela época. Os humanos estavam corrompidos, não faziam mais a vontade de Deus, não acreditavam mais em Deus. Para eles só queriam fazer maldade, ninguém ajudava ninguém. Porém, Noé, ele foi justo e por isso ele foi salvo. E assim também, nós, quando Jesus voltar, seremos salvos. Porque se nós formos justos, nós seremos salvos e iremos para o céu. Então esse foi o exemplo de Noé. Bom, irmãos, o próximo exemplo é o exemplo de Abraão. Abraão, ele tinha uma esposa que se chamava Sara. Ela era estéril, portanto não poderia ter filhos. Mas pela tamanha glória de Cristo, Deus deu um filho a ela, que se chamava Isaac. Mas quando ele cresceu um pouco, Deus mandou que Abraão desse seu filho Isaac em sacrifício para ele. Mas Abraão não sabia que isso era um teste para testar sua fé com Deus. E ele passou neste teste, porque quando Abraão estava acendendo fogo para o holocausto, Deus diz: Abraão, não encoste em seu filho Isaac. Ou seja, isso foi um teste. E um teste muito difícil de ser cumprido, porque era um milagre de Deus aquele filho ter nascido. Mas mesmo assim ele quis dar seu filho. Então fica o exemplo, irmãos, que tudo, pode ser tudo, uma coisa muito importante que a gente tem aqui nesta terra. Não importa. O que mais nos importa, principalmente nesse fim dos tempos, é seguir o mando de Deus. Muito bem, irmãos. O próximo exemplo é o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram 3 jovens escolhidos para servir ao rei Nabucodonosor. E ele escolheu os mais fortes jovens, os jovens mais inteligentes. E certa vez, o rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua de ouro. Depois ordenou: quando as trombetas e harpas tocarem, todas as pessoas do meu reino devem curvar-se e adorar a estátua de ouro. Quem não adorar a estátua será lançado na grande fornalha de fogo. Eles ouviram a ordem do rei. Porém, quando a música tocou, eles não se ajoelharam e não adoraram a estátua. Alguém correu e contou ao rei: os 3 moços da terra de Judá não obedeceram à sua ordem, ó rei. Nabucodonosor mandou chamar os moços e disse: vou dar outra oportunidade
a vocês. Quando a música tocar, adorem a estátua. Os moços falaram: não vamos fazer isso, rei Nabucodonosor. Nós não adoramos ídolos. Não podemos desobedecer a Deus. Então o rei, mais enfurecido ainda, ele aumentou a chama da fornalha 7 vezes. E era totalmente impossível de sobreviver. Até que os homens que colocaram eles na fornalha, mesmo de longe, foram queimados e acabaram morrendo. Então isso mostra que se nós acreditarmos em Deus, nem que isso custe a nossa vida, Deus ele vai nos dar vitória. Deus não envergonha os seus. Quando a gente tem fé e deposita nossa fé no Senhor, o Senhor nos dá vitória. Bom, irmãos, o próximo exemplo é o exemplo de Davi, né? Um homem que pela sua tamanha fé enfrentou um gigante e venceu a batalha, né? Então eu vou ler a história de Davi para vocês. O rei Saul estava numa guerra contra seus inimigos, os filisteus. Os 3 irmãos mais velhos de Davi foram para a guerra. Um dia o pai de Davi pediu: filho, vá ao acampamento do rei Saul buscar notícias de seus irmãos. Davi foi. Lá no acampamento, Davi ouviu os soldados falando sobre um gigante chamado Golias. Diziam que era um homem enorme, forte demais e com uma tremenda armadura. De repente, o próprio gigante apareceu no alto do monte gritando: eu sou filisteu e vocês são soldados do rei Saul. Escolham um homem para lutar contra mim. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Se um de vocês me vencer, nós seremos escravos de vocês. Vocês não diziam que tem um Deus que sempre os ajuda? Venha um para provar isto. Davi falou: esse gigante está ofendendo o nosso Deus? Não vou permitir isso. Vou lutar contra esse gigante. Deus vai me ajudar, tenho certeza. Davi pegou seu cajado, sua tiradeira e algumas pedrinhas. Orou a Deus e foi chegando para onde estava o gigante. Então colocou na tiradeira uma pedra e atirou contra o gigante Golias e que ele caiu morto. Bom, irmãos, então vocês podem ver que podem vir muitos desafios que parecem ser gigantes que nunca vão acabar, mas pela sua fé vai acabar e vai acabar com a sua vitória. Então, irmãos, faça como Davi, ele não teve medo desse gigante, né? Desse tamanho dele, porque ele sabia que tamanho físico não importava. O que importava era o tamanho da fé dele. E a fé dele fez ele vencer, irmãos. Então, leve sempre as coisas com Deus. Nunca tente fazer sozinho, do seu jeito, porque Deus sabe o melhor jeito para fazer as coisas, irmãos. Então, somente confie nele, irmãos. Confie nele porque ele é quem sabe tudo, ele é quem te dá sabedoria para fazer as coisas. Então, nunca tente resolver sem ele, pois ele é teu pai, ele é quem sabe o que é melhor para ti. Bom, irmãos, então esse foi o vídeo de hoje, irmãos. Espero que você leve esses exemplos para a sua vida, né? Porque vão te ajudar muito mais pra frente, irmãos. Agora pode ser que você não esteja passando por uma batalha espiritual, mas quando você passar por essa batalha, você vai ficar com muito medo. E é nessas horas que você vai usar esses exemplos, irmãos. Nunca tema, pois Deus é maior na tua vida. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas vejam os nossos vídeos da Palavra de Deus. Então, tchau cristãozinhos e cristãozinhas, tchau! Faith would be made stronger in the presence of my Savior.